Olá pregador, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui para mais um vídeo. Parabéns pela iniciativa, parabéns por ter clicado e se interessado pelo tema. Bom, o tema do vídeo de hoje é como preparar um sermão ou um mini sermão em apenas 10 minutos. É isso mesmo. Eu conheço grandes pregadores que quando vão pregar, eles precisam de pelo menos aí um mês para preparar um sermão. Outros precisam de 15 dias, uma semana. E eu conheço uma porção de pregadores que não aceitam convites feitos em cima da hora. Olha, eu não vou condenar quem não aceita. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E fala também que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Eu acredito que há casos e casos, tá? Por exemplo, eu tenho em mente, decorados aí, cerca de 50 a 70 sermões. Eu não sei ao certo quanto que são, mas eu tenho muito sermão em mente, decorado, e às vezes, quando há um imprevisto, e eu sou convidado de última hora, eu costumo aceitar. Se eu perceber que foi relaxo da igreja, relaxo da direção da igreja, eu dou uma segurada, acabo não aceitando. Mas se foi um imprevisto, por exemplo, eu estou num culto e de repente o pregador falta, né? Há um imprevisto e ele falta. E aí o ancião, o presbítero, o diretor fica desesperado e me procura, né, em cima da hora para que eu pregue. É óbvio que eu vou aceitar, entendeu? É óbvio que eu vou aceitar. Se eu perceber que foi relaxo, enfim, por qualquer que seja o motivo, e estão querendo tapar um buraco ali, de repente até eu não aceite, tá? Mas se eu decidir aceitar, eu tenho vários sermões prontos na mente. Eu só vou lá no cantinho, peço ali alguns minutos, vou no cantinho, oro, peço a Deus a direção, peço a Deus para que me use, e aí eu vou e assumo o púlpito, tá? Nem todo mundo aceita. Eu acho que cada caso é um caso e cada um é responsável pelas suas decisões e cada um sabe o porquê de não aceitar. Eu a dentro da situação, eu costumo aceitar sim. Bom, mas antes de eu começar o vídeo, eu quero ser extremamente específico e prático nesse vídeo. Todas as informações que eu der aqui serão resumidas, tá? Eu tenho essas informações de forma completa, inclusive falando sobre como montar um sermão em 10 minutos. Eu tenho essa aula completa no curso que eu produzi, Como Preparar e Apresentar Sermões Poderosos. É um curso completamente prático. Lógico que eu dou teoria, nós temos muito de teologia, de homilética, mas é um curso que eu procurei ser o mais prático possível, porque eu acho que não adianta muito você ficar empurrando teoria nas pessoas quando elas precisam de prática. Então, quem tem dificuldade em preparar um sermão, ele precisa de prática. Ele precisa que você pegue na mão e ensine. Olha, um sermão você se faz assim, assim e assim. Lógico que não há uma receita que resolva 100% dos problemas que um pregador tem. Mas eu acho que mostrando o caminho já dá para ele trilhar e seguir, e Deus fará o resto. Tá bom? Então, se você tem dificuldades em preparar e apresentar sermões, seja qual for sua dificuldade, se sua dificuldade é em juntar ideias, se sua dificuldade é em pegar as ideias que você juntou e jogar no papel e montar um sermão, ou talvez sua dificuldade seja com relação à timidez, não importa, seja qual for a sua dificuldade, o curso Como Preparar e Apresentar Sermões Poderosos vai te ajudar, tá certo? Vai resolver o teu problema. Claro que Deus vai estar operando aí, fazendo um milagre. Então, se você tem interesse em conhecer o curso, se você tem interesse em adquirir esse curso ele custa R$ 237. Mas se você adquiri-lo aqui por esse vídeo, se você clicar no botão aí agora, você vai levar esse curso por R$ 137, tá certo? Podendo dividir aí em até 12 vezes no cartão de crédito. É um curso que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu ministério, tá bom? Se você estiver começando, vai te ajudar. Se você já for um pregador e quiser aperfeiçoar o dom, também vai te ajudar, tá certo? Bom, então vamos lá. Como preparar um sermão ou um mini sermão em apenas 10 minutos? É isso mesmo.
Bom, pessoal, existem os tipos de sermões que todo mundo conhece, inclusive você com certeza deve conhecer. Eu quero te apresentar aqui um outro tipo de sermão. Eu costumo chamar esse sermão de sermão lista. O que é o sermão lista? É um sermão onde você faz uma lista de alguns atributos sobre os quais você quer falar ali naquele sermão. E para mim, é um dos sermões mais práticos e fáceis de se montar, tá certo? Principalmente para quem está começando ou para quem tem dificuldade. Eu aconselho sempre começar com sermão lista, principalmente para quem está começando a pregar, porque é um dos sermões mais fáceis e com ele você vai ganhando confiança, tá certo? E quando você ganha confiança, a timidez ela vai embora e você tem mais motivação para continuar pregando. Como montar um sermão lista? Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um sermão onde eu enumero, eu faço uma lista. Geralmente eu indico que você coloque 3 atributos. Sempre com 3. Você pode fazer, se o sermão for mais extenso, você pode colocar 5, 10. Eu aconselho, se o sermão for mais curto, for um mini sermão, por exemplo, de 10 minutos, ou de 15 minutos, enumere uma lista com 3 atributos. Tá? Se for um sermão mais extenso, 30, 40 minutos, pode enumerar uma lista com 5 atributos. Vamos lá então. Eu tenho um sermão onde eu falo sobre a ovelha. E o sermão é: por que nós não gostamos de ser ovelha? Apesar de Deus nos considerar como ovelhas, nós não gostamos de ser ovelha. E o sermão é: por que nós não gostamos de ser ovelha? Só que eu não começo o sermão dizendo um título. Eu começo com a introdução, o corpo e a conclusão. A introdução eu inicio com uma dinâmica. O corpo, eu já entro no assunto e digo por que nós não gostamos de ser ovelha. A conclusão é a junção do último item da lista com um testemunho muito bonito, um testemunho muito tocante. Eu uno o último item da lista com o testemunho e finalizo. Só que, apesar de eu usar 3 itens nessa lista, 3 atributos, é um sermão que vai 45 a 50 minutos, esse meu, tá certo? Porque eu pego eu já faço uma dinâmica que já me leva um tempo na introdução. No corpo, eu falo de cada item e me alongo um pouquinho. E finalizo com o último item. E o testemunho é um testemunho aí de uns 20 minutos, 25 minutos mais ou menos. E aí eu finalizo com um apelo. Então eu levo aí 45 a 50 minutos nesse sermão, usando lista. Como que funciona? Se você foi pego de última hora, você precisa montar um sermão rápido. Ou se mesmo você tiver um sermão aí para daqui a um mês, e você tem dificuldade em montar um sermão e quiser começar com um sermão lista, para você fazer um sermão mais rápido, é simples. Pegue um texto da Bíblia ou pegue um fato marcante de um personagem bíblico ou de um contexto bíblico. Pegue esse fato e enumere 3 fatores. 3 fatores. Esses fatores podem ser, por exemplo, 3 motivos que o ser humano peca. 3 motivos porque o ser humano peca. Aí você vai fazer uma introdução, vai falar sobre o pecado, vai falar sobre a dificuldade que é para o ser humano não pecar, e aí você vai falar: existem vários motivos pelos quais o ser humano peca, e eu quero citar 3 aqui nessa noite, ou eu quero citar 3 aqui nessa tarde ou nessa manhã. Eu vou citar os 3, vou trazer para a nossa vida, e aí a gente encerra. E aí você começa. Primeiro motivo porque o ser humano peca. Porque o ser humano se afasta de Deus. É o primeiro motivo. Aí você lê um verso que fale sobre o fato do ser humano se afastar de Deus. Ou o que Deus pensa quando o ser humano se afasta dele. Ou o que acontece quando o ser humano se afasta dele. Lê o verso, aí você faz um comentário sobre o fato do ser humano se afastar de Deus. O que acontece quando o ser humano se afasta de Deus? O ser humano fica sem proteção, fica sem a presença do Espírito Santo, fica vulnerável. Você pode usar uma frase, por exemplo: quem sai do guarda-chuva de Deus cai na tempestade do diabo. Então, quando você se afasta de Deus, o inimigo se aproxima e o inimigo consegue ter acesso à sua vida, e aí ele faz um arraso na sua vida. Comentou, trouxe para a nossa vida, aconselhou os irmãos a não se afastar de Deus. Segundo motivo por que o ser humano se afasta de Deus. Aí você cita o segundo motivo. Lê um verso, se você tiver,
faz um comentário, traz para a nossa vida hoje, para a vida dos irmãos. Terceiro motivo por que o ser humano se afasta de Deus. Terceiro motivo. Comenta sobre o terceiro motivo. Faz o fechamento do terceiro motivo. Coloque sempre, por último, o motivo, talvez o motivo maior, ou o motivo onde você vai falar mais, e dele você já vai fazer o fechamento, a conclusão. E aí você faz a conclusão. Queridos, que nós não usemos esses motivos como desculpa para nos afastar de Deus. Que não nos agarremos ao Senhor, façamos como Jacó fez, que se agarrou, que brigou com Deus, porque precisava da bênção, que você brigue aí com Deus, se agarre a Deus e não se afaste dele nunca. E aí você finaliza o seu sermão da forma como você achar melhor. Pode usar um testemunho ou só a conclusão mesmo. Por exemplo, o episódio de Davi e Golias, a luta entre Davi e Golias, o duelo entre Davi e Golias. Você pode usar o sermão lista, 3 motivos por que Davi venceu Golias. Ou 3 fatores que fizeram com que Davi vencesse Golias. Primeiro fator, Davi não se acovardou diante do gigante. Se Davi tivesse acovardado diante do gigante, ele não teria vencido. Todos que estavam ali estavam com medo. O rei Saul estava com medo, os soldados estavam com medo. Mas Davi não se acovardou. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu. E Deus não pode se manifestar poderosamente, ou Deus não vai se manifestar poderosamente na vida daqueles que são covardes, que não chamam o pecado pelo nome, que não vão aonde Deus ordena, que não acreditam no assim diz o Senhor, e que não creem no eu serei contigo, por onde quer que andares. Covardes não recebem a manifestação poderosa de Deus. Covardes não vencem. E aí você pode usar o comentário que você... Talvez, meu irmão, você esteja sendo derrotado pelo gigante da vida, porque você está se acovardando. Você não está crendo na promessa do Senhor de que Ele será contigo por onde quer que você for. E se você se acovarda diante dos gigantes que se levantam na sua frente, você não irá vencer. Deus não manifestará o poder dele na sua vida se você se acovardar. E você pode fazer o comentário de acordo o primeiro item da lista que você citar. Segundo motivo, porque Davi venceu o gigante. Porque ele tinha um relacionamento diário, um relacionamento íntimo com Deus. Ele conhecia a Deus através do relacionamento que ele tinha. Sabe, quando você, meu querido irmão, conhece a Deus através do relacionamento diário que você tem com Ele, leitura da palavra, oração, jejum, vida de comunhão com Ele, conhecendo o Deus a quem você diz que segue, você nunca vai se acovardar. E você já chama para o primeiro item. Você nunca vai se acovardar diante dos gigantes. E aí, meu irmão, um relacionamento com Deus vem o terceiro, gera o terceiro item. Você confia em Deus. Terceiro motivo por que Davi venceu o gigante. Davi confiava em Deus. Confiava no Deus em quem ele seguia. Meu amigo, você precisa confiar em Deus. Eu não sei qual o sofrimento que te aflige hoje. Eu não sei qual a razão que está te causando sofrimento, te causando dor. Eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado diante da sua vida. Mas uma coisa eu sei, se você confiar no Deus a quem você diz que segue, nenhum gigante vai prosperar diante de você. Eu usei 3 fatores porque Davi venceu o gigante. Primeiro fator, porque Davi não se acovardou e os covardes não entrarão no reino do céu. Deus não se manifesta na vida dos covardes. Segundo, porque Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus. E quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, nada, meu irmão, te abala. Você será como um monte de Sião que nada vai conseguir te abalar. E terceiro, porque você confia em Deus. Davi confiou em Deus. O gigante veio com armadura. O gigante veio protegido como um soldado segurando um escudo. O gigante veio com uma espada tremenda, enorme. E sabe com o que Davi foi?
com uma funda, tipo um badoquezinho, e pedrinhas nas mãos. Você sabe qual era a principal arma de Davi? A confiança em Deus. Não era a funda, não eram as pedras, era Deus que ia vencer aquele gigante, porque Davi confiava nele. Então, rapidinho, se você pega um texto bíblico, um contexto que aconteceu na vida de um personagem, pode ser um contexto muito conhecido, pode ser Jonas, por exemplo. 3 razões porque Jonas não queria ir pregar em Nínive. 3 razões, escolha aí, procure, pense, né? Ore, peça a Deus entendimento, pegue o texto e fala, mas por que Jonas não quis ir para Nínive? Primeiro, Jonas teve medo dos ninivitas, porque eram maus, eram perversos. Segunda razão, Jonas sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus poderia perdoar. Então Jonas não queria que eles fossem perdoados. Terceiro, Jonas não se entregou a Deus por completo na missão que Deus determinou, ou Jonas não confiou em Deus, ou Jonas não teve amor pelos ninivitas. Enfim, escolha 3 razões, cite cada uma, explicando, trazendo para a vida diária. Rapidinho, em 10 minutos você monta um sermão e você vai pregá-lo poderosamente. Em 10 minutos você monta um mini sermão ou um sermão que você pode pregar por 10, 15, 30, até 40 minutos. Se você pegar um texto e extrair do texto 3 razões porque alguma coisa aconteceu ou porque alguma coisa não aconteceu, citar essas razões, explicar um pouquinho sobre elas, trazer para a nossa vida, para a vida dos irmãos ali, você vai ter um sermão onde Deus vai te usar poderosamente mesmo. E você vai prepará-lo rapidinho, 5 a 10 minutos, você vai ter um sermão pronto para pregar aí 10, 15, 20 ou até 30 minutos. Certo? Olha, que Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo te sirva e que você consiga montar e apresentar grandes sermões, sermões poderosos que falem ao coração dos irmãos, que abalem as estruturas do inferno e que vidas sejam salvas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Agora, antes de você fechar o vídeo, faz o seguinte, entra no Facebook e curta a nossa página, facebook.com/Sermão Poderoso. Nessa página eu estou sempre postando materiais para te ajudar aí na pregação, para te ajudar na montagem e apresentação dos seus sermões. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clique aqui em gostei, né? Comente sobre o vídeo se você achar pertinente e se inscreva no nosso canal para que você ative o sininho aqui para que você esteja recebendo notificações de outros vídeos que eu vou estar postando, tá certo? Não se esquecendo de que esse material que eu falei agora é um resumo do material que nós temos lá no curso Como Preparar e Apresentar Sermões Poderosos, tá bom? Se você quiser adquiri-lo, tem aqui um botão, você já pode ir direto para a compra do curso, ou mais abaixo tem um outro botão, Conheça o Curso, onde você vai para a página de apresentação do curso, vai conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, fique com Ele, né, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você se entregue a Deus poderosamente como um instrumento. Um instrumento. Você não é dono da mensagem, você não é um popstar, você não é atração. Você é apenas um instrumento nas mãos daquele quem o governa, quem o controla. E naquele que é o dono da mensagem, e é Ele quem faz maravilhas em nosso meio. Deus te abençoe.